Vimos no vídeo anterior como eu apresentei uma view e passei para o seu interior o meu nome, mas o meu nome foi, como é o termo técnico definido, de hard-coded no próprio código. Isto é, eu coloquei o meu nome diretamente no código e dessa forma eu estive a injetar isso diretamente no código e por conseguinte ele não era suficientemente dinâmico, ao ponto de eu, por exemplo, imaginem, ter a possibilidade de colocar aqui um determinado valor e ser esse o valor a ser utilizado no interior do meu controlador. Bom, tudo isto parece muito estranho, mas vamos aqui a uma referência prática. Estamos a falar concretamente de parâmetros, utilizar routes com parâmetros, ok? E routes com parâmetros basicamente é o quê? É a possibilidade de eu definir uma route, mas para além de definir qual é a assinatura da URI, isto é, do endereço, eu defino aqui esta coisa mais estranha que entre chavetas, que é um valor, um ID. Reparem que esta relação que existe aqui é interessante. Porquê? O ID que está definido aqui está identificado ali, embora o nome também não seja muito importante. E depois eu posso fazer aqui um return user e usar o ID. Então isto significa na prática que quando eu coloco aqui um endereço, eu posso colocar, por exemplo, user, barra e depois 123, por exemplo. E se eu tiver uma route que esteja preparada para receber este tipo de assinatura, o que é que ela vai fazer? Pode pegar neste 123, guardá-lo como uma variável e tratá-lo como isso. Isto é, apresentá-lo, usá-lo para fazer, por exemplo, uma query ou uma base de dados e ir buscar o utilizador que tem este ID. Tudo isso é possível fazer-se. Bom, vamos ver na prática como é que isso funciona. Eu tenho aqui o meu fecheiro de routes completamente limpo, a não ser com aquela route que vem por defeito. Eu vou ali deixá-la ficar. Mas vamos colocar aqui route, get, e agora vamos criar aqui uma assinatura. Por exemplo, pode ser aquela user, e agora vou colocar aqui uma barra e vou colocar aqui o abrir e fechar as chavetas. E vou dizer que preciso aqui do nome. Vamos colocar assim, nome. De seguida, eu posso usar uma de vários tipos de ações. As ações pode ser um return view, pode ser uma função closure, pode ser a execução de um controlador. Vamos aqui usar uma closure. Eu escrevo function, mas neste caso esta função vai receber este parâmetro que aqui está. Então eu vou-lhe dar aqui, por exemplo, o nome n. Vamos ver se vai funcionar, se aqui se chama nome e ali se chama n. Eu agora vou simplesmente fazer aqui um echo nome e vou fazer uma concatenação com n. Ok? Que é este que aqui vem, não este. Ok? O que vem é este daqui da função. Então vamos olhar aqui para o nosso sistema e vamos colocar user João. Reparem o que é que acontece, ele vai-me colocar ali o nome João. Portanto, muita atenção porque apesar de aqui aparecer esta assinatura desta forma, isto é com o ID ali e o ID ali, não é obrigatório que assim seja. Claro que por uma questão de leitura do código é conveniente que vocês usem o mesmo tipo de expressões, porque podemos ter muitos parâmetros, já vamos ver como, e por conseguinte será muito mais fácil conseguirmos perceber aqui a ordem das coisas. Portanto, para este parâmetro nós temos esta variável, ok? Então nós temos aqui o nome, mas imaginem agora que eu queria adicionar mais um parâmetro. Bom, como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui uma outra barra e vou colocar aqui um outro parâmetro, apelido. Então neste caso a minha função também recebe o apelido. E eu agora posso aqui usá-lo. Nome, apelido. Ou da forma mais correta para se escrever isto seria um eco com aspas duplas, nome e apelido. Ok? Mais fácil assim e a concatenação também é feita. Portanto, vamos colocar aqui um comentário. Bom, neste caso, o que é que vai acontecer aqui? Se eu fizer aqui a experiência de colocar João, vocês vão ver que não é encontrado. E se eu colocar João barra Ribeiro, vocês vão ver que também há ali algo, há ali neste caso a apresentação, sim, de facto, peço desculpa, mas porquê? Porque eu só tenho uma assinatura para este tipo de valores. Se eu quisesse simplesmente apresentar o nome, eu teria que criar uma outra route, não obrigatoriamente, mas vamos ver aqui, eu teria que criar uma outra route para obedecer a esta construção que aqui está. E neste caso eu iria remover este parâmetro, vamos aqui também remover estes comentários que estão a mais, e obviamente aqui deixa de existir o apelido, ok? Então nós aqui já teríamos a preparação ou a consciência de que poderiam existir duas versões
do user. Um user com um parâmetro ou um user com dois parâmetros. Há depois outras formas de o fazer, já iremos ver como, que é colocar na mesma assinatura a possibilidade de ter estas duas feitas, ok? Porque o segundo parâmetro, como é facultativo, pode não ser fornecido, nós podemos tratar disso, ok? Já iremos ver como. Mas, se eu quisesse resolver de uma forma qualquer, esta seria a forma mais arcaica, vamos lhe chamar assim. Então eu aqui já tenho a possibilidade de usar user simplesmente com João, e reparem, aparece o nome João, mas se eu colocar aqui 1, 2, 3, 4, já me vai aparecer João 1, 2, 3, 4. Bom, se nós olharmos para a documentação, ele diz-nos aqui que são os required parameters. Os required parameters são os parâmetros que são obrigatórios. Bom, antes de avançarmos para os parâmetros que não são obrigatórios, eu quero vos mostrar também como é que nós funcionamos com esta questão dos parâmetros, mas desta feita sem ser para uma função closure. Neste caso é relativamente simples interpretar a forma como nós podemos passar, por exemplo, para um controlador, os dados os argumentos que aqui nós passamos, ok? Vamos pegar aqui nesta assinatura e em vez de a passarmos para uma closure, nós vamos repeti-la aqui, eu vou comentá-la e vou criá-la aqui, mas desta feita não para passar ali para uma closure, mas para passar para algo do género. Vamos colocar aqui o main, arroba, e a função user. E reparem que eu agora aqui à frente não vou colocar rigorosamente nada, nem nomes de variáveis, nem nada do género. A única preocupação que eu vou ter que ter é que quando construir este método user, eu vou ter que ter em atenção esta assinatura que aqui está. Então reparem, se eu agora chegar aqui, eu vou aqui copiar isto só para referência, vamos colocar aqui simplesmente para referência, mais nada. E agora reparem o que é que vai acontecer. Eu escrevo aqui public function. O método a ser usado é o user e aqui nos argumentos é que eu vou definir que vou receber o nome e vou receber o apelido. E mais uma vez eu quero também chamar a atenção que não tenho obrigatoriamente que usar a mesma designação. Posso colocar aqui N e ali A e vai funcionar normalmente. O que é que eu posso fazer aqui? Simplesmente fazer um echo. Vamos colocar aqui nome e apelido. Ok? Não estamos a devolver nenhuma view, estamos apenas simplesmente a usar os dados que foram passados para o interior do meu controller e a apresentá-los aqui, ok? Então reparem o que é que vai acontecer agora. Se eu tiver aqui user nome João Ribeiro, vamos colocar aqui assim, desta forma, para ser diferente, pressiono no return e cá está. Este dado que está aqui a ser apresentado já está a ser apresentado dentro do controlador. Portanto, se eu colocar aqui echo controller e colocar aqui um break de linha, nós vamos ter aqui, é de facto a confirmação de que o código está a passar pelo controlador. E vocês poderão agora perguntar, ok, tudo muito certo, já vimos diretamente de uma route para o browser, de uma route para um controlador que vai apresentar diretamente no browser, mas se nós quisermos de uma route para um controlador que carrega uma view e dentro da view aqui é apresentado o nome. Muito simples, reparem. Eu posso chegar aqui à pasta das views, vou criar aqui uma view chamada user.blade.php. Vou colocar aqui uma estrutura básica de uma página HTML e agora vou colocar aqui o seguinte. Vamos colocar aqui um H3, o nome é, e agora vou usar aqui este double mustache. Nome, e vamos colocar aqui um espaço, vamos colocar aqui o apelido, ok? E pode ser aqui com espaços, pode ser sem espaços, não há problema, à partida não haverá qualquer problema. Vocês dirão, ok, como é que eu agora passo o nome e o apelido para ali? Bom, neste caso, eu vou aqui chamar uma return view, vou dizer qual é a view que eu quero chamar, que é a view user, e vou passar os parâmetros como um array. Então eu vou colocar aqui nome, vai ser igual a nome, e aqui o apelido vai ter o valor de apelido.
E, portanto, estes valores, estas chaves do array que eu estou a passar ali, vão ser interpretadas aqui como sendo variáveis. Vamos verificar se vai funcionar ou não. Vamos aqui pressionar o return e cá está, o nome é João Ribeiro.